Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 4 de julho, e é uma alegria imensa nos encontrarmos mais uma vez aqui em torno da Santa Palavra de Deus. A igreja nos oferece o Evangelho de Mateus 9, versículos 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto imediatamente anterior a esse, versículos 9 a 13, trata exatamente do chamado de Mateus. Jesus chama Mateus na mesa de cobrador de impostos, e depois Jesus acolhe publicanos e pecadores em sua casa para uma refeição. O ambiente, o contexto, já é um contexto de refeição, de banquete. E aí chegamos a esse texto tão bonito de hoje. O texto é muito simples, cada versículo diz uma coisa. Versículo 14 é a pergunta feita pelos discípulos de João. O versículo 15, Jesus utiliza a imagem do esposo. O versículo 16, Jesus utiliza a imagem do remendo. E no versículo 17, Jesus utiliza a imagem do vinho novo. Vamos olhar então mais de perto esse texto tão bonito. Os discípulos de João e os fariseus jejuam, vivem a sua prática religiosa com bastante austeridade, com muita ascese, muita disciplina. Provavelmente até se trate de jejuns especiais, jejuns devocionais. A Didaquê, por exemplo, fala de um jejum que os fariseus faziam na segunda e na terça. Então, além dos jejuns prescritos, eles ainda faziam outros jejuns em outros dias especiais. Jesus, então, para responder à pergunta, lança mão de uma imagem que é muito forte na Bíblia, a imagem do Deus esposo. Quando tomamos o Novo Testamento, encontramos Jesus comparado ao noivo, ao esposo. Mas isso não é novidade absoluta, temos que ir ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus muitas vezes é pensado como o esposo, no ambiente, na reflexão sobre a aliança que Deus sela com o seu povo Israel, é como um esposalício, é como um casamento. Então, essa imagem do Deus esposo é transferida para Jesus como Messias. Então, em Jesus nascem os novos tempos messiânicos. Um dia, quando o noivo for tirado por ocasião de sua morte, então sim, a igreja deve fazer jejum. Agora, Jesus diz, o noivo está presente. Os discípulos de Jesus são os amigos do noivo, são a comitiva nupcial. Portanto, não é momento de fazer jejum, de austeridade, de ascese,
de disciplina. Ao contrário, se deve celebrar a grande festa de casamento. A festa do casamento é a festa do reino. A nova aliança em Cristo, selada na liberdade, na graça, no amor ao esposo. Essa é a primeira imagem belíssima que Jesus utiliza. Ele mesmo, o Messias esposo, celebrando a festa de casamento neste banquete nupcial. E a igreja, os cristãos, têm com Cristo Jesus uma relação esponsal. Isso passou inclusive para a mística, para a espiritualidade cristã. A relação esponsal com o Cristo esposo. É uma festa de casamento. Os discípulos de João estão fechados numa mentalidade antiga, mentalidade da penitência, da austeridade. Eles não percebem que a festa do casamento, a festa do reino, já começou. João tem consciência de que ele não é o esposo. João tem consciência de que ele é o precursor, de que ele aponta para o Cristo esposo. Mas os discípulos de João ainda não haviam compreendido plenamente essa grande novidade que Jesus traz. Para complementar a imagem utilizada por Jesus, ele lança mão de outras duas imagens. O pano novo, que vai servir de remendo numa roupa velha, e o vinho novo, que vai ser colocado num barril, num odre velho. São duas imagens antagônicas. Pano novo em roupa velha. O que vai acontecer? O pano vai rasgar, o pano novo vai rasgar. Toda costureira ou toda lavadeira sabe bem disso. Um pano novo, antes da primeira lavagem, ele vai encolher. Na primeira lavagem, ele encolhe. Então, se você colocar um remendo de tecido novo numa roupa velha, quando você lavar a roupa pela primeira vez, o tecido novo vai encolher e o rasgão vai ser ainda maior. Jesus está falando desta incompatibilidade. É interessante que a palavra grega utilizada por Mateus para falar desse tecido novo, desse pedaço de pano novo que é colado no buraco, no rasgão da roupa velha, a palavra grega é pleroma. Pleroma significa plenitude, aquilo que completa. Jesus está dizendo que essa roupa velha não é capaz de acolher a novidade do tecido novo, porque vai rasgar, não aguenta o puxão. Na primeira lavagem rasga. A segunda imagem é o contrário. O vinho novo posto no odre velho, o que vai acontecer? O vinho ainda vai fermentar. E o odre, ou o barril, que é velho, o odre poderia ser ou de couro, ou mesmo um barril de madeira. Tomemos o exemplo de um barril de madeira. Se você colocar vinho novo, o mosto, num barril de madeira já velho, quando esse vinho novo começar a fermentar, cria um gás forte e o barril explode. Ele não aguenta, ele se rasga, ele se quebra. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de uma estrutura antiga que não consegue suportar a novidade do reino. Essa mentalidade antiga, esse jeito antigo, não pode ser corrigido pelo tecido novo do reino de Deus, porque ele não aguenta, estoura, rasga. A novidade do reino não cabe num barril ou numa estrutura velha. O velho e o novo são como que incompatíveis. Nós então nos colocamos diante dessas três imagens. E agora paramos um pouquinho para rezar e também para praticar a palavra. Como nós podemos rezar essa palavra no dia de hoje, durante esta semana, e como nós podemos praticar essa palavra? A primeira coisa,
essa nova aliança, selada em Cristo Jesus, o esposo, é uma nova aliança fundada no amor esponsal. Nutrir um amor esponsal para com Cristo Jesus. Cristo, o esposo amado da igreja. Ore sobre isso. No dia de hoje, ore a partir dessa relação esponsal com o Cristo, o Messias esposo. Segundo, roupa velha e barril velho. Uma velha estrutura, incompatível com a novidade do Evangelho do Reino. Perguntemo-nos o que em nós é estrutura velha, é roupa velha, é odre velho que precisa ser convertido para acolhermos a novidade do Reino. Perguntemo-nos então sobre as nossas práticas religiosas antigas, muitas delas marcadas por superstições, uma relação com Deus baseada no medo, na disciplina que escraviza. É muito importante ter clareza, o jejum não é rejeitado por Jesus, mas ele diz, um dia o noivo será tirado, e aí sim devemos jejuar. Pelo contrário, Jesus incentiva o jejum, ele nos coloca o jejum como uma prática piedosa de misericórdia muito importante. E ele até diz que alguns tipos de demônios só podem ser vencidos com o jejum e a oração. Mas ao mesmo tempo nos perguntemos, pela nossa prática religiosa, se não é antiga, fundamentada em superstições, num jeito antigo de nos relacionarmos com Deus. Jesus, o esposo amado, o vinho novo do Evangelho, ele pede de nós relações novas fundamentadas no amor esponsal. Recorde sempre que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fiquem com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. No dia de hoje, eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.